Oi, gente. Eu vou fazer a live, né? Na verdade, para deixar gravado o vídeo com um tamanhozinho maior. Eu pensei em fazer vídeo e tal, mas enfim, vai ficar complicado subir, o tamanho não vai dar, por quê? Há um tempo atrás, eu comprei, não sei se vocês lembram, eu postei, né? Durante o confinamento, eu comprei alguns livros. E um dos livros que eu comprei foi esse da Dina, que é uma autobiografia que ela faz em parceria com uma moça que é uma jornalista que é a Claude Guibal. Enfim, que trabalha no Egito, que é correspondente do Egito para uma rádio na França. E eu comprei o livro porque eu gosto da Dina, não esperava grande coisa do livro e tudo, mas aí eu comecei a ler o livro. E tô apaixonada com o livro, é lindo, é poético e, e eu não sei, tipo, eu acho que é um livro que não tem no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando em ler e ir lendo e quem sabe terminar o livro junto com vocês. E ao mesmo tempo ela traz bastante conteúdo do dia a dia do Cairo, da realidade do Egito, né? E aí eu falei, vou fazer o vídeo. Aí eu falei, o vídeo vai ficar muito grande. Aí eu falei, então eu vou fazer live, porque aí eu deixo gravado e fica registrado. E assim eu vou indo cada dia um pouquinho e a gente faz o livro inteiro, quem sabe. O livro é de 2011. Eu não sei se a situação atual no Cairo mudou muito, mas eu acho que não, essa é a verdade. Então tem um prefácio que é dessa menina, né, da Claude Guibal, que é essa correspondente do Egito. E ela faz o prefácio que é super bonito. E depois tem um prólogo da Dina, que é o que eu tô pensando em ler hoje, essas duas partes e traduzindo para vocês. E assim vocês têm acesso, porque eu acho um pecado, acho que tem coisas maravilhosas aqui que, na verdade, não chegam aí no Brasil, né? E quando chegam, acabam chegando de formas muito tortuosas. Bom, enfim. Então eu vou ler aí. O prefácio começa assim: existem muitos Egitos, aquele das pedras, da eternidade faraônica, dos templos e das pirâmides, aquele das areias, dos desertos ocres, das dunas redondas, aquele do Nilo com suas paisagens inalteradas depois de muitos séculos, aquele dos seus camponeses em vestido branco, curvados nos campos de cana-de-açúcar. Então, existe aquele Egito dos mitos, aquele dos deuses e das deusas, dos faraós e suas rainhas, cuja graça e a elegância ainda enfeitiçam as paredes dos monumentos que mais de 15 milhões de turistas visitam todos os anos. Mas toda noite, do Cairo a Assuã, das costas da Alexandria às margens de Luxor, esses turistas também vão em busca de uma outra lenda, aquela da dançarina do ventre, aquela da fêmea, da mulher absoluta, enfeitiçante e encantadora. Esse mito, eu já encontrei com ele numa noite de abril, uma dessas noites onde o Cairo ama relaxar nos seus cinemas, nos seus restaurantes e nos cafés. Para o viajante, o estrangeiro de passagem que não conhece esse país, essas noites são a ocasião de mergulhar numa outra dessas realidades, longe dos clichês turísticos banais. É preciso visitar as margens do rio Nilo para ver o rio pontilhado pelas guirlandas reluzentes dos barcos, para ver famílias inteiras
que passeiam sem pressa, para ver jovens e velhos reunidos num fio humano na borda do rio. É preciso visitar os teatros onde a boa sociedade do Cairo se apressa para aplaudir os grandes atores, cujas atuações são comentadas nas colunas de jornais, da Algéria a Damas. Ao mesmo tempo, no centro da cidade, alguns cafés acolhem em suas mesas escritores e intelectuais que enchem os salões por horas. E lá dentro, a fumaça dos cigarros e o vapor quente das xícaras de chá aromatizados que vêm com um raminho de menta. Essas noites, o Cairo parece o seu duplo imaginário, a capital das 1001 noites e a capital dos 1001 prazeres. É precisamente em uma dessas famosas noites, dentro da penumbra de um nightclub de um hotel luxuoso do Cairo, que eu vi uma sala de espera cheia e febril, né? Até que ela entrou em cena. Havia lá turistas vindos de inúmeros continentes, famílias reunidas para festejar, uns os seus casamentos e noivados, outros aniversários de filhos. E capturados, fisgados, né, sentados nessas cadeiras emolduradas em dourado, haviam também ricos príncipes árabes, com suas gutras, que são aqueles lenços brancos amarrados na cabeça, enlaçados com couro, cuidadosamente colocados sobre as suas cabeças, que eu vi sorrir de prazer, enquanto ouvia a música que enfim aumentava. Dina. Através do mundo árabe, o seu prenome aqui diz prenome, né? O seu nome é suficiente para a apresentar, ou seja, ela não precisa de um sobrenome. Depois, por mais de 20 anos, ela está nas manchetes dos jornais. Ela monopoliza as telas de cinema e de televisão. As grandes multidões se alimentam dos rumores que cercam sistematicamente a Dina. Não importa o que ela faça, cada um desses fatos, atos e gestos são como um halo misterioso e venenoso ao entorno dela. Dina não tem uma vida, ela tem vidas que se entrelaçam, das mais inimagináveis, umas mais inimagináveis que as outras, repletas de dramas, de escândalos, de alegrias e de glamour. O seu carisma, a sua obstinação em dançar é grande, apesar de toda a reprovação lançada pelos integralistas. A sua louca liberdade faz com que todos falem para além das fronteiras do Oriente Médio. Pois hoje, na terra egípcia, na terra de origem da dança do ventre, Dina é a última das grandes bailarinas a perpetuar a tradição. Jimmy Carter, Richard Nixon, todos eles, né? Houve um tempo, não assim tão distante, onde cada chefe de estado não poderia passar pelo Cairo sem que fosse organizado para ele um grande espetáculo de dança. Nesses tempos, as raksas, né, que são as dançarinas, eram numerosas e se disputavam diante, né, na frente do palco, todas muito exuberantes, umas mais que as outras.
elas faziam parte de um cotidiano dos egípcios. E, tipo, depois foi suficiente um punhado de anos ou um estalar de dedos para que o Egito mudasse. Em 1960, a gente vê nas fotos que as mulheres tinham os braços e as cabeças desnudas. 50 anos mais tarde, o véu se tornou a lei, se tornou a norma. Profundas mudanças geopolíticas perceptíveis dentro do Oriente Médio metamorfosearam a sociedade egípcia, a começar pelo choque petrolífero que, no fim dos anos 70, atraiu, tal qual um amante, milhares de trabalhadores egípcios na direção da Arábia Saudita e dos países do Golfo. Esses expatriados retornaram ao seu país, né, retornaram ao Egito alguns anos mais tarde, trazendo com eles, carregando com eles costumes religiosos mais rígidos e que não estavam mais em uso no Egito. E no meio desse povo bon vivant, amante das artes e da música, começou assim se desenhar uma outra face, uma outra cara, muito mais puritana. O Lamfitá, né, que é a abertura econômica que foi colocada em prática pelo presidente Anwar el-Sadat, também contribuiu para perturbar o equilíbrio do Egito. E pouco a pouco, o Egito foi se retraindo, né, se subtraindo e se escondendo, se colocando por trás da moral ou por trás da falta do dinheiro, né? E os egípcios então começaram a abandonar os ritos das dançarinas. Numerosos casais ainda hoje se casam sem convidar as bailarinas, rompendo com a tradição e com as promessas de sorte, de baraka, que são trazidas para eles na presença das bailarinas na noite do casamento. Dina, portanto, decidiu ser a guardiã das tradições, de carregar a chama até que o seu corpo grite por clemência, até que ela não aguente mais, sem jamais fugir diante dos golpes do destino, ou da maldade dos homens, ou da dureza da vida. Em nome de um princípio universal que ela fez para si, obstinadamente, uma palavra que ela repete sem fim: liberdade. Liberdade, el-Horreia, como a gente diz em árabe. A mais bela palavra, diz ela, que uma língua pode ter, pode carregar. Então, feche os seus olhos, encha os seus sentidos com os perfumes do Oriente, se intoxique com os vapores dos incensos das mesquitas ou dos bazares, né, das feiras, que têm aqueles arcos pontiagudos. Escorregue para dentro dos seus sonhos pelos becos estreitos de um Cairo milenar e deixe-se ser carregado, né, por essa história dessa bela encantadora, a Sherazade dos tempos modernos. É super bonitinho. E aí tem um prólogo, né, que é a Dina começando a contar a história, porque o livro é basicamente um diário da Dina, né? Então cada capítulo ela vai contando as histórias do Egito, as histórias dela, contextualizadas naquele momento. Então ela começa. A estrada está livre.
Pela janela do meu carro, eu vejo passar a vila, passar a cidade. Eu vejo as águas púrpuras do Nilo. Eu vejo a sombra cinzenta dos barcos e dos grandes hotéis, daqueles que a gente vê dentro deles. Eu vejo um violeta escuro, a silhueta das torres das mesquitas que se destacam no amanhecer que se aproxima. Em breve, eu bem sei, o canto do muezim vai se levantar sobre o Cairo. O canto do muezim é aquele homem que faz o chamado para as orações 5 vezes por dia do alto da mesquita. Uma voz, depois outra voz, e então centenas de vozes vão se unir por sobre a vila como uma nuvem. E o Cairo acorda e eu volto para casa. Como todas as manhãs, ou quase todas, depois de um longo tempo. Na minha cabeça ressoa ainda a pulsação surda das tablas, o canto do ud, que é tipo um alaúde, e as marcações fortes da orquestra, que me fizeram girar o corpo toda noite, por horas, diante de um público fascinado, hipnotizado pelas ondulações do meu ventre. Eu escuto ainda os aplausos, as zagaritas, né, que são aqueles que aqui eles chamam de iuiu, os iuiu. Eu escuto ainda os flashes dos aparelhos de foto. Eu sinto ainda o perfume de todos aqueles que vieram posar comigo essa noite, né, tirar foto comigo essa noite. Esses homens bem trajados em ternos e essas mulheres com suas escovas perfeitas. Ou aquelas com os véus coloridos. Eu os deixei atordoados. Eu carreguei eles para dentro da minha dança. Eu levei eles, eu os levei quase que à beira de uma embriaguez de prazer, pelo ritmo ditado pelos meus quadris. Eu acho linda essa frase dela. Afundada agora no couro do meu sedã cinza, eu observo as fachadas corroídas da cidade pela poluição, os sinais luminosos que passam. Eu vejo os carrinhos dos primeiros zabalines. Zabaline são aquelas pessoas que catam o lixo reciclável na rua. No Egito chama zabaline. Eu vejo os carrinhos dos primeiros zabalines ocupados em limpar a capital da sua sujeira. Eu vejo as janelas que começam a acender nessa cidade tentaculosa que hoje tem mais de 11 milhões de habitantes. Atrás de todos esses muros não há um único egípcio que não saiba quem eu sou. Poderosa Dina, né? Alguns são incomodados por eu ser diferente. Eles me amam e me recusam ao mesmo tempo. Pois as dançarinas, elas encarnam a sensualidade, o prazer e a liberdade. Alguns me invejam, outros correm na minha direção, pedem para tirar uma foto, um sorriso, uma pequena palavra. Eles se precipitam e correm para ver os meus filmes, para lerem os numerosos artigos que saem sobre a minha pessoa, né, que me são consagrados.
e eles recortam as minhas fotos. Inúmeras vezes os jornais tentaram me destruir, me caluniaram, contaram mentiras e injúrias, expuseram a minha vida em tudo aquilo que me era mais íntimo. Eu conheci a morte e o abandono. Um certo jornal uma vez me jogou como se fosse no pasto, né? Me jogou na sarjeta, como se eu fosse uma presa aos lobos. O meu nome carrega os estigmas dos escândalos que quiseram me atribuir. Ele carrega também as cicatrizes de tudo o que eu suportei, por tentar levar livremente a minha vida, uma vida que raramente me trouxe presentes. Lá onde muitos teriam afundado, eu me levantei. Sempre. Guarde bem o meu nome. Eu sou Dina, a última dançarina do Egito. O livro é lindo. Isso é basicamente o prefácio. A história da Dina é linda e eu não sei, eu gostaria muito de poder compartilhar. Eu leio coisas muito interessantes aqui e que não chegam nunca ao Brasil, que a maioria dos meus amigos não tem acesso, as minhas alunas não têm acesso, enfim. E que eu gostaria de partilhar para ter até com quem bater papo e, enfim, dividir com vocês um pouquinho isso. Não sei se interessa, tô fazendo esse vídeo hoje só para deixar aí registrado, né? Não fiz nenhuma divulgação de live de nada. O livro é esse, né? É a autobiografia da Dina, A Minha Liberdade de Dançar, a última dançarina do Egito. E que a Dina conta a história dela, o dia a dia do Cairo, a realidade da dança do ventre no Egito, né? No meio do turismo, no meio da sociedade egípcia. E é super bonitinho. Eu não sei, me conta aí se te interessa saber mais, né? Porque aí eu vou lendo, vou trazendo todo dia um pouquinho, a gente vai gravando vídeo, vai ficando por aí. Porque assim, eu confesso que algumas coisas até me chocaram, porque eu descobri nesse livro que filho de dançarina é xingamento. Como a gente fala, sei lá, filho da puta, você chamar uma pessoa de filho da dançarina é um xingamento enorme para eles no Egito. Eu fiquei chocada, e disso eu não sabia. Eu sabia que tinha mil outras questões, mas isso eu não sabia. Eu fiquei bem chocada. E ao mesmo tempo, a forma como ela vê a dança e o conteúdo que ela traz é muito lindo. Eu não dava nada pelo livro, eu comprei porque era a autobiografia da Dina, eu gosto da Dina, e enfim. E me surpreendeu muitíssimo o conteúdo, a forma como ela coloca. Eu sei que traduzindo às vezes não é tão bonito, mas aí é lindo. E é isso. E aí, não sei, se interessar, a gente vai se falando, né? A Aline falou que se interessa sim. Eu ia fazer um vídeo, falei, mas vai ficar muito grande eu fazer um vídeo, não vai caber tudo isso. E isso é só a introdução, né? Só o prólogo e o prefácio. E é super bonitinho, de verdade. A Dina é uma rebelde, né? Uma bailarina super mega rebelde, revolucionária. E eu diria bem pausuda. E é muito, muito legal o livro. E é isso. Então, aos pouquinhos eu vou trazendo aí um pouco do livro, vale muito a pena. Quem sabe a gente consegue ler o livro todo junto, eu vou traduzindo e explicando algumas coisas, porque alguns termos não são muito usuais, né? Só para quem tá no meio, que sabe, que conhece, né? Tem a ver com a estrutura, com a arquitetura, com a dança e com o dia a dia no Cairo, né? É muito lindo, gente, é isso, tá bom? Um beijo pra vocês e o vídeo eu vou tentar salvar ele pra deixar registrado aí, tá? Beijo, 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 até mais!